Salve rapaziada, videozinho de continuação do manhwa. Já peço que você deixe o like. Se inscreva no canal, caso não tenha feito isso ainda. Ativa o sininho, para receber as notificações de quando sair vídeo novo. E bora lá! No vídeo anterior, acabou com o prota recebendo as boas-vindas do sistema. Dentro de uma sala, Sung Jin-woo abriu os olhos. Ele, assustado, se senta colocando a mão no peito, e com uma respiração ofegante, começa a pensar se aquilo tinha sido um sonho. Ele começa a reparar ao seu redor, olhando para o teto branco, para as janelas, notando que estava em um hospital. Um lugar tão familiar para ele. O prota não tinha notado, mas ele não estava sozinho. E com a porta se abrindo bruscamente, dois homens de terno preto entram no quarto, questionando se ele tinha recuperado a consciência. Jin-woo os encara, ainda processando a situação. Um dos homens entrega um cartão de visita. O prota, curioso, lê o cartão e observa que essas pessoas eram da Associação de Caçadores Coreanos, DVC. E que um dos homens era o chefe de seção Woo Jin-cheol. Uma explicação rápida. O DVC, o departamento que monitora caçadores. São homens que lidam apenas com os mais perigosos entre os despertos. Voltando. O nosso prota começa a pensar no que o departamento de vigilância queria com ele. Com o Woo Jin-cheol sentando-se, exalando uma presença avassaladora, com seu subordinado fazendo o mesmo. Encarando o prota, ele começa a falar que ele esteve desacordado por 3 dias. O prota, surpreso, questiona o que aconteceu com o Sr. Song e a Jorê, e o Woo Jin-cheol explica que o caçador Song, com a perda de um dos braços, pode ter dificuldades para continuar como caçador, e ele pode aposentar a qualquer momento se quiser. Já a caçadora Jorê ainda está sendo tratada pelo trauma que ela sofreu. Ele continua dizendo que ainda é incerto se eles continuarão como caçadores. O Woo Jin-cheol diz para o prota que, quando eles chegaram lá, não havia nada. Nenhuma estátua, nenhum sinal de batalha. Apenas o prota, desacordado no centro da caverna. O prota, incrédulo, questiona como isso é possível. O Woo Jin-cheol continua dizendo que toda essa situação descrita pelas vítimas do covil duplo não tinha uma explicação, e como o prota foi a vítima que mais sofreu danos e saiu vivo, havia apenas uma possibilidade. Apenas uma teoria, de que ele teria recebido uma ascensão dupla. Com o Woo Jin-cheol pegando um dispositivo e colocando sobre a mesa. E que apenas um teste os daria a resposta. Jin-woo encara o dispositivo. O núcleo negro brilha fracamente. E se isso fosse verdade, a vida dele mudaria para sempre. Com ele respirando fundo e tocando o núcleo. Em seguida, uma luz fraca emana, e some rapidamente. Woo Jin-cheol arregala os olhos. Com ele não acreditando no que estava vendo, pois o resultado que mostrava no medidor era apenas 10. Os dois homens se entreolham, descrentes. Com ele se levantando abruptamente, frustrados. Dizendo que iriam embora, o agradecendo pela cooperação. Com prota, observando enquanto os homens saem apressados. Um tempo depois, Jin-woo esfregou a nuca, tentando entender. Com ele pensando que não era nada depois de tudo. Mas, quanto mais pensava, mais percebia que algo estava diferente. Um brilho azul cintila diante dele. E foi nesse momento de reflexão que algo chamou sua atenção. Com palavras brilhantes flutuando no ar, você tem mensagens não lidas. O prota confuso começa a se questionar o que seria aquilo. A mensagem não desaparecia. Ele esfregou os olhos, se questionando se teria enlouquecido. Com ele pensando que a perna que deveria estar destruída, havia voltado ao normal. Como se nada tivesse acontecido. Um templo escondido dentro de uma masmorra dupla, uma voz misteriosa, uma recuperação inexplicável, e agora, mensagens flutuando diante de seus olhos. O prota respira fundo, e decidido a testar o que era aquilo, começa a dizer, confirmar. Mensagem. Ver mensagem. Mostrar. Porém, de repente, uma voz feminina o interrompe. Perguntando o que ele queria tanto ver, e era a irmã do prota, Jin-ah, que estava parada, franzindo a testa. Jin-woo congelou. Se perguntando como ele explicaria estar falando sozinho.
A sua irmã cruza os braços, desconfiada, e pergunta se ele bateu a cabeça. Ele tentou negar, mas sua irmã não parecia convencida. Então, de repente, a Jinwoo, brava, começou a dizer que ele sempre se machuca, e que ela ficou muito preocupada, com ela afirmando que se ele se machucar de novo, ela vai largar os estudos e começar a trabalhar. Jinwoo, suspirando e tentando se defender, pensa que quase a deixou para trás, quase nunca mais a veria. E isso fez seu coração apertar. O prota, logo em seguida, pergunta para sua irmã se ela consegue ver a tela azul que estava em sua frente, com ela negando, não sabendo do que se tratava. O prota ainda pergunta como ele abre uma mensagem não lida em um jogo. A sua irmã estranha a pergunta, perguntando se ele tinha batido a cabeça, e em seguida afirma dizendo que abrindo a caixa de mensagem. O prota, vendo que funcionou, não diz mais nada. Sua irmã, por sua vez, diz que está indo embora, se despedindo dele. A cena corta para Jinwoo sozinho no quarto, olhando para as palavras ainda flutuando no ar. Lembrando que na dungeon algo similar tinha aparecido em sua frente, e que ele não tinha mais dúvidas, porque algo certamente estava acontecendo com ele. Com ele lendo as mensagens e vendo que eram uma boas-vindas ao jogador, afirmando que o sistema o ajudaria em seu crescimento, alertando que se ele falhar em alguma ordem, ele tomará uma penalidade, e que as recompensas chegarão. Nessa mesma hora uma mensagem chega, sendo uma quest diária para ficar mais forte. O prota verifica a mensagem e começa a ler as orientações, observando que eram atividades físicas, com ele se questionando se um hospitalizado como ele teria condições de fazer tais atividades. Ele deita na cama do hospital e cai no sono, com um cronômetro contando o tempo restante para a conclusão da quest. Quando o relógio bate meia-noite, uma mensagem surge dizendo que o prota não cumpriu a quest, e que ele será enviado para a zona de punição, por um período de tempo. E nessa mesma hora um terremoto acontece, o prota acorda assustado, notando que foi enviado para um deserto, com ele se virando e lendo a mensagem do sistema, que dizia para ele sobreviver naquele local até o tempo de 4 horas acabar. Nesse instante, um monstro parecido com uma centopeia surge do solo e olha para ele, com ele não acreditando naquela situação. Jinwoo rapidamente se virou e começou a correr. Tropeçando, ele caiu e rolou no chão, sacudindo a areia da cabeça. Seus olhos se arregalaram com o que estava diante dele, com mais pilares de areia surgindo à sua frente. Antes que pudesse prosseguir, 7 cabeças de centopeia emergiram do chão, fixando seus olhos nele. O rosto de Jinwoo empalideceu ao ouvir os gritos aterrorizantes das criaturas. 4 horas depois, Jinwoo reapareceu no quarto do hospital. Deitado no chão, ele tossiu em agonia, com o interior da boca seco e os olhos ardendo por causa da areia. O prota esparramado no chão, gemendo e sem forças para mover um dedo. Uma nova mensagem apareceu diante dele, informando sobre a conclusão da missão de penalidade. Suas sobrancelhas se franziram ao tentar entender o que havia feito para merecer a punição. Ao lembrar-se da quest diária que não havia concluído, percebeu que a experiência não foi uma alucinação, mas sim realidade. A dor de correr até esgotar a respiração e ser arranhado pelas pernas da centopeia ainda estavam presentes. Ele quase encontrou sua morte momentos atrás, e pensar que algo como uma penalidade o jogaria nas garras da morte era demais para ele. Um som eletrônico tocou, indicando a chegada de uma recompensa por completar a missão de penalidade. No entanto, a palavra recompensa não significava nada para Jinwoo naquele momento, demonstrando quão dura havia sido a missão. Ele apenas queria descansar e caiu em um sono profundo. Na manhã seguinte, a enfermeira foi recebida com uma cena chocante ao entrar no quarto. Jinwoo estava deitado no chão, e havia areia espalhada pelo quarto. Até suas roupas estavam cheias de areia. A enfermeira deixou cair a prancheta no chão e chamou por ajuda. A cena corta para o hospital, onde 2 enfermeiras estão falando sobre o prota, enquanto veem ele pela janela correndo se questionando se está tudo bem ele fazer esses exercícios, já que ele acabou de melhorar. Cortando para o prota, ele começa a pensar que já fazem 4 dias desde que ele acordou, e ele descobriu algumas coisas, como a tela que aparece na frente dele é real, e que somente ele consegue ver ela.
Para as missões concluídas ele recebe recompensas, e a cena o mostra recebendo a recompensa de recuperação de condição, depois de ter finalizado a missão diária, onde o coração que parecia prestes a explodir havia se acalmado, e a falta de ar havia desaparecido. Não havia vestígios de exaustão restando. Seu corpo, que estava à beira do colapso, agora parecia ter acordado de um bom descanso. Os efeitos foram inacreditáveis. Ele também notou que possui pontos de habilidades e caixas de itens, onde ele pode aumentar qualquer característica dele, caso possuir pontos de habilidade, ficando mais forte. Além disso, o aumento de níveis também proporciona essas condições. Com ele notando que tudo isso é igual ao sistema de um jogo, e se questionando o que realmente está acontecendo. A cena corta para o prota pedindo para um atendente do hospital para poder sair um pouco, com ela questionando para onde ele queria ir, e ele responde que tem coisas que ele tem que resolver. Ela o libera, e a cena muda para o prota na frente de uma escada para uma estação de metrô, com ele segurando uma chave, e pensando que a recebeu em uma caixa aleatória, quando concluiu uma missão diária. Aí já mostra ele a descrição da chave, notando que com ela, ele pode criar dungeons instantâneas. Ele continua a se questionar se aquilo é por causa do despertar duplo, ou se aquilo é um procedimento para tal. Com ele agarrando a chave animado, e afirmando que vale a pena tentar, e com confiança pensa que consegue, porém se algo perigoso acontecer, ele irá fugir sem olhar para trás. Ele abriu o portal com a chave e o atravessa, com o sistema informando que ele entrou na dungeon instantânea, porém no momento em que ele atravessa, ele nota que o portal foi lacrado, ele bateu na barreira invisível e tentou gritar para o lado de fora, mas não houve resposta. As pessoas passavam sem dar atenção a ele. Ocasionalmente, pessoas desciam as escadas até a estação de metrô, mas no momento em que alcançavam a parede invisível, eles desapareciam. Comparado com o exterior, parece que este lugar estava em uma dimensão separada, e ele não consegue sair, com ele notando que aquilo é similar a um portal vermelho, onde ele só consegue sair se derrotar o boss do portal. No momento em que ele notou que estava ferrado, o sistema o informa que ele tem que matar o chefe do portal e usar o cristal de retorno para voltar. Ele volta a ficar com medo e raiva, vendo que não tem outra opção a não ser enfrentar os monstros da dungeon, com ele olhando para mais fundo nela e notando o ar sinistro que ela emanava. A cena corta para o prota andando pela dungeon no metrô, engolindo em seco, enquanto descia lentamente as escadas para a estação. Ele recuperou seu fôlego e olhou ao redor, mas não sentiu nada. No entanto, ele não conseguia relaxar, descuidos não eram permitidos. Mesmo entre as feras mágicas de nível inferior, haviam aquelas que podiam esconder sua presença. Não, ao invés disso, era porque eram de nível inferior que tinham que esconder sua presença e tentavam emboscadas. Ele passou por um banheiro e encontrou um shopping center subterrâneo. As várias fachadas estavam em estado de deterioração. Sem seres humanos à vista, a área mal iluminada lembrava um filme apocalíptico. Um arrepio tomou conta de Jinvoo. Suas palavras estavam vazias, mas ele sentiu que algo estava olhando para ele, além de um cheiro forte de cadáver apodrecendo que vinha de algum lugar. Tendo entrado em muitas masmorras antes, era um cheiro familiar para Jinvoo. Com ele tendo a certeza de que era uma fera mágica do tipo besta. No entanto, ele não conseguiu identificar sua localização. Era quase como se esperasse uma emboscada para uma presa. E nesse instante, as janelas de uma loja se quebraram quando algo passou por ela. Era um grande lobo com peles vermelhas. Chamado de Lycans. Parado frente a frente com o monstro, o prota percebe que terá que lutar, com o lobo partindo para cima dele. O prota se esquiva de vários ataques, dando um salto para cima. No momento que ele pousa no chão, o lobo imediatamente salta para frente, contra o pescoço de Jinvoo. Porém, tendo já antecipado o ataque, Jinvoo respondeu ao rugido da criatura se esquivando, com um reflexo impressionante, e com a frenética batalha acontecendo, o prota, com uma determinação inabalável, fechou o punho e deu um soco na boca do lobo que é lançado em uma loja, destruindo sua entrada. O lobo continua vindo para cima do prota, mas ele continua se esquivando e dando seus ataques na cara do monstro. Mas ele também pensa que mesmo com esses socos, o lobo ainda consegue suportar, com ele ficando frustrado e percebendo que ainda é muito fraco, se questionando o que deve fazer. Nessa hora,
com o Prota cheio de perguntas em sua mente, sobre como deve lidar com a situação, lembra que precisa de algo como uma arma mágica para poder derrotar o monstro. E é nesse momento que ele lembra de algo, abrindo seu inventário e puxando dele uma espada, e contra-atacando o monstro, com um corte limpo partindo em dois. Ele lembra que essa espada era a que o Sr. Kim havia deixado para trás no covil duplo. O sistema notifica o Prota que ele derrotou um lobo e que ele subiu de nível após esse feito. Mas nesse instante, o Prota nota que mais 2 lobos apareceram, e com um ar de determinação ele se vira para os lobos, que o atacam imediatamente. Descobrindo suas presas assustadoras, as 2 bestas fecharam a brecha em direção a Jin-Woo em um instante. Jin-Woo franziu as sobrancelhas. Em sua excitação de matar o primeiro Lycan, ele havia derrubado sua espada com muita força, e agora ela estava presa no chão. Enquanto ele lutava para puxar a espada, os Lycan saltaram em direção ao seu rosto. A espada se solta e ele consegue golpear um dos lobos, mas o outro segura a espada com a boca, com o Prota se lembrando do porquê esses monstros serem chamados de presas de aço, já que sua espada ficou presa em sua mandíbula. O Prota, ainda determinado, dá uma joelhada na barriga desse lobo e com um corte seco, parte o lobo em 2. Vendo a cena do lobo cair, o outro lobo olha espantado e como se estivesse com medo começa a recuar, com o Prota percebendo que esses monstros são fracos demais comparado com os monstros do covil duplo. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, eu peço que deixe o seu like, porque com ele, eu vejo que vocês estão gostando, e vai me deixar mais empolgado para trazer as continuações, e também obras novas para vocês. Peço que se inscreva no canal, para ajudar na nossa meta de 1000 inscritos, ative o sininho, para receber a notificação de quando tiver vídeo novo. Fui!